Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Gênesis capítulo 37. Deus que deu o sonho para José, certo? Sim. Irmãos, ajudem-me a pregar. Sim. Certo? Amém. Em um momento, quando Deus fala a respeito do sonho para José, o nosso pastor até falou já. Deus não falou as dificuldades que José iria enfrentar por conta desse sonho, certo? Sim. Mas não importa. José sonhou o sonho que Deus tinha dado para ele. Amém? Amém. Só que tem um porém. José, ele foi abrir a bocona dele abençoada para contar para os seus irmãos. E isso leva pra gente como ensinamento que a gente não deve falar para qualquer pessoa os nossos sonhos. A gente não deve falar para qualquer pessoa os sonhos que Deus tem nos entregado. Porque às vezes as pessoas não vão nos apoiar, às vezes as pessoas não vão nos incentivar a buscar, a realizar aquele sonho. Pelo contrário, as pessoas vão querer matar o nosso sonho. Ele era tão cheio da presença de Deus que a traição dos irmãos não matou ele. A traição dos irmãos não matou o sonho que Deus tinha entregado para ele. José, ele era tão íntimo com Deus que mesmo os irmãos dizendo para ele que queria que ele tivesse morto, né? Porque o que José escutou falando da trama lá, depois quando ele caiu na cisterna. Mesmo ele sendo vendido pelos irmãos, ele não abriu mão do sonho que Deus tinha entregado para ele. E não para por aí. Depois que José caiu lá na cisterna, venderam ele como escravo. Ele foi lá para casa do governador lá, o faraó, né? E lá a esposa de Potifar tentou dar em cima dele. E ele repreendeu ela. Aí ele foi preso. E na prisão ele também tentou dar o melhor dele lá. Só que todo mundo que falava que ia ajudar ele acabava não ajudando. Pelo contrário, só colocava ele mais para baixo. Mas mesmo assim, ele não abriu mão do sonho de Deus. Amém? Amém. Amém. Na nossa vida também é assim. Eu já vou resumir porque eu vou acabar, porque eu creio que a palavra é curta, mas direta. Amém? Amém. No final de tudo, aquele sonho que Deus tinha entregado nas mãos de José, nas mãos não, no coração de José, se realizou ou não? Sim. Amém. Sim ou não? Sim. Amém. José, ele parou de enfrentar dificuldades quando Deus falou. Não. Sim ou não? Não. Mas o que Deus sempre falava para José? Estava com ele. O que, pastor? Estava com ele. Amém. Com a gente também é assim. A gente não é diferente de José. Deus entregou pra gente um sonho, independente do que for. Amém? Amém. Independente das circunstâncias, das atividades que acontecem por aí fora, Deus entregou pra gente um sonho. Amém? Amém. Deus, ele é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Não. Ele volta atrás daquele sonho que ele entregou pra gente? Não. O que a gente precisa fazer? E ter intimidade com ele. Porque José, aqui na Bíblia não fala que José questionava Deus. Na Bíblia não fala que José abriu a boca para perguntar: Deus, por quê? Deus, mata. Deus, faz acontecer alguma coisa. Não, José ficou calado e simplesmente colocava em prática tudo aquilo que ele aprendia com Deus no secreto. Então que nós, né, Júlia, podemos aprender com José. Que eu e você possamos segurar firme o sonho que Deus entregou pra gente. Independente do que for. Todo mundo sabe aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. E a gente não precisa abrir a nossa boca para falar para o pessoal de fora. Porque o pensamento de José era diferente dos pensamentos dos irmãos dele. Por mais que era irmão de sangue. A gente precisa conviver com pessoas que têm o mesmo propósito que nós.